pessoal, bem-vindo de volta ao nosso curso de Informática Avançada, o curso de questões para concursos públicos. Você que vai fazer seu concurso público, esse curso é ideal para você. Então a gente já está na aula número 3, questões de regra. Nossas aulas se desenvolvem a partir de uma metodologia onde a gente explica todo o conteúdo da questão para que você possa ter uma noção exata do que responder e ter certeza de que sua resposta é correta. Porque se você não entende tudo que está perguntando na questão, você acaba não tendo segurança nas respostas. E é isso que a gente quer que você tenha. Que você tenha segurança ao responder. Então, nessa aula de hoje, nós temos uma questão da Cefaz de 2015 que diz o seguinte: considere as seguintes descrições de componentes de computadores encontradas em um site de comércio eletrônico. Então ele está falando aí que encontrou-se essa descrição de um componente de computador em um site de comércio eletrônico. E o que foi que eles encontraram? A descrição: Intel Core i7 5960X 3.0 GHz 20 MB 20 MB LGA 2011 versão 3 DDR4 2133 2133 MHz e mais uma descrição final que é um número ali BX80648i7 5960X. Então essa é a descrição. Aí ele está perguntando que dentro dessa inscrição existe o termo DDR4 2133 MHz, refere-se à configuração, e aí ele dá as alternativas para você escolher. Então, qual é a alternativa correta? Bom, nas aulas anteriores nós já falamos de HD, você já sabe o que é um disco rígido, então essa descrição não se refere a um disco rígido. A questão, a alternativa B fala sobre memória RAM, a alternativa C fala sobre memória cache e a alternativa D fala sobre processador. A alternativa E fala sobre monitor de vídeo. Bom, vamos responder a questão, depois nós vamos lá para a exploração desse conteúdo aí. Então aqui, ó, vou pegar a caneta, aqui nós vamos notar que a resposta certa, ó, DDR4, lembra que na aula passada, se você fez a aula 2, você viu eu falando que existe vários tipos de memória. Memória DDR1, DDR2, DDR3 e que a mais recente agora é a DDR4. Portanto, essa configuração que aparece na configuração aqui é justamente a resposta, seria a letra B, né? Memória RAM. Memória RAM. Agora, a que se refere o restante das questões aqui? Então eu coloquei aqui para a gente explorar um pouco e perceber, né? Lá fala de memória cache, né? Memória cache, isso aqui poderia lhe confundir se você não souber o que é memória cache, né? O que é memória cache? Então vamos adiante. Memória cache é uma pequena quantidade de memória localizada perto do processador, né? Surgiu quando a memória RAM não estava mais acompanhando o desenvolvimento do processador, ou seja, a velocidade do processador. Então essa memória RAM, essa memória cache, ela foi colocada justamente para trabalhar em uma velocidade muito alta, né? A memória RAM ela é lenta, né? E faz o processador esperar os dados serem liberados. Para entender melhor esta situação, deve-se entender como o computador trabalha internamente. Quando o usuário clica para abrir um arquivo, o processador envia uma requisição para a memória RAM. E então a memória cache, ela que vai fazer então a rápida transferência desses dados entre o processador e a memória RAM. Então essa memória aí é a memória que faz isso, é a memória chamada de memória cache, né? Ela que vai auxiliar nessa troca rápida de informação, né? Então a memória cache, né? A memória cache, então ela intermedia as informações, a transferência de dados entre processador, memória, registrador e outros componentes, tá? Então essa é a memória cache, a memória de ligação. Ela está presente também dentro do próprio processador. É uma quantidade de memória que dentro do processador, se o processador tiver mais ou menos memória cache, ele vai ser mais ou menos rápido também,
né? Se você olhar a pergunta lá na descrição, você vai ver que ali diz assim, ó, 20 MHz, lá, Intel Core i7, que é o processador, e aí 3.0 GHz com 20 MB de memória. Aqui memória é essa, 20 MB de memória cache, né? E então ali, isso é a memória cache. Agora, o que é o processador, né? O processador, então, também chamado de CPU, é o principal componente de um computador. Como assim o principal componente? Esse componente, o processador, ele recebe os dados, transforma esses dados em números e faz ao mesmo tempo, aliás já é números, né? Ele faz o cálculo e dá o resultado que a gente quer que ele dê. Você pede para uma imagem aumentar na tela, uma foto ampliar, é ele que vai calcular as dimensões rapidamente, questão de milissegundos, e dar esse resultado. O processador, então, a CPU é a unidade central de processamento, é o componente responsável por processar dados e transformar as informações. Como está dizendo aí no texto, vocês podem verificar também. Ele também transmite as informações para a placa-mãe, que por sua vez transmite para aonde é necessário, né? Ou para o dispositivo de saída, um monitor, ou um armazenamento, ou para impressão, né? Seja lá para onde for. Tudo é feito pelo processador. Existem várias modalidades de processadores e a gente vai explorar isso também mais tarde, falando aqui sobre os principais tipos de processadores, né? Desde dos seus, como a gente fez com a memória lá, você viu várias memórias e chegou a memória DDR4 agora, mas existem vários tipos de processadores também, tem uma história de desenvolvimento desses processadores, né? E a gente vai falar sobre isso. O processador, portanto, ele é encaixado na placa-mãe, né? É encaixado na placa-mãe e ele é encaixado através de um soquete. Então não é todo processador que pega em qualquer placa-mãe, não. A placa-mãe ela tem aquele lugar onde recebe ali o processador, é chamado de soquete, aquele lugar, local, e o processador precisa ser do tipo específico que a placa-mãe aceita, senão ela não vai suportar. Tem a questão da velocidade, tem a questão do formato, tem a questão do entalhe do processador, o corte de encaixe, que a gente chama de entalhe. Tem todos esses detalhes que precisam estar de acordo com a especificação do processador, ele ser compatível. Então, um é construído para o outro, né? Uma tampa em uma panela, ela precisa ser das mesmas medidas. Um processador é mais do que isso. Ele precisa ser das mesmas medidas físicas e as capacidades de processamento, de armazenamento, de configuração precisam ser iguais também para que funcione corretamente, né? Os tipos de processadores, tem duas empresas hoje principais que fazem processadores, a AMD e a Intel. A Intel é uma empresa também de fabricação de processadores e existem vários tipos de processadores. A gente vai falar um pouquinho aqui rapidamente, ó. A Intel produz o i7, o i5, o i3, a gente vai explorar isso depois, o Core 2 Duo, enquanto que a AMD produz ali o Phenom, o Athlon, né, o Sempron, são tipos de processadores também. São as duas principais empresas hoje no mundo, existem outras, mas são muito poucas, essas são as principais, sendo que a Intel ainda leva aí um pouco na liderança nessa produção de processadores, devido, quem sabe, às aceitação de mercado, maior quantidade de dispositivo disponível e tudo mais, né? O socket, portanto, ele precisa ser compatível ali com o processador, né? Ele é aquele lugar onde o processador se encaixa. A cada geração o socket muda e aí você precisa mudar o processador também, né? Quer dizer, trabalha-se dessa forma. Os tipos de sockets mais famosos aí que você pode ver, ó, o AM2, o socket AM3, que esses dois primeiros aí são da AMD, tá? Você pode ver que o entalhe, o corte é tudo diferente ali. E já o socket 775 é um pouco mais diferente, esse já é da Intel. Aqui embaixo você tem o 478, você tem ali o 939, também é da Intel, AMD, né? E ali você tem o socket A, o socket 370, que é Intel, o socket 1366. Esses são bem mais antigos aí, esses últimos, né? O mais recente que tem aqui nessa foto é o 775, os restos são tudo. Hoje já é o 1155 e daí para diante, tá? 1155 que já está atrasado também. Tipo de monitores, aparece lá perguntando sobre monitores e tipos de monitores, né?
tipo de monitor, esse mais antigo, é um monitor chamado monitor CRT, que é aquele de tubo, né? Tem o de LCD, que também já está sendo ultrapassado, foi ultrapassado para o monitor de LED, depois veio o OLED, e aí veio o de toque, que também pode ser de LED, e o de plasma, né? São tipos de monitores. Quando você compra seu computador, você vai ter de vários tipos. Então, para dar as respostas que a gente precisa ter esses conhecimentos, né? Falando de monitor, eu ainda coloquei aqui alguma informação que você pode mais tarde precisar e para entender. Toda a tela de celular, de aparelhos hoje, ela é composta, a imagem é composta por pequenas. Aqui eu botei uma imagem onde você pode ver aí que tem uma imagem sendo desenhada em cima de um monte de quadradinho. Cada quadradinho desse compõe a imagem. Esses quadradinhos a gente pode dizer que são os pixels. Se você aproximar muito uma imagem, você vai ver uns quadradinhos. Se você pegar uma imagem de um computador e aproximar ela bastante, você vai ver os quadradinhos, são os pixels, são os pontos de luz que compõem a imagem, né? Quanto mais pontos de luz uma imagem tiver, mais qualidade ela tem. A gente chama de resolução de tela. Resolução de tela, portanto, é a qualidade, a quantidade de pixel que uma imagem tem. Hoje os celulares, os computadores estão vindo com 1080 pixels, que a gente chama de Full HD, né? 720 a gente chama de HD, né? High Definition. E aí o Full HD, que é muito alta resolução, tem o 4K, tem o 8K e por aí vai. Nós vamos explorar esses assuntos depois. Questão resolvida aqui. Nossa questão foi a questão número 3, que falava sobre os componentes, né, encontrados numa loja de comércio, e lá tem uma descrição de um computador. E ele perguntou, naquela parte ali que se refere DDR4 2133 MHz, refere-se à configuração da resposta B da memória RAM. A memória RAM, portanto, ela tem a velocidade lá 2133 MHz. A gente vai falar disso depois também, o que é megahertz, o que é gigahertz. Vamos explorar mais tarde, tá certo? Então, resposta dada aí, muito bom. Nós estamos então no seu curso de Informática Avançada, questões para concurso. Estamos explorando os assuntos, explorando os aspectos técnicos e explorando também, principalmente, dando para você indicações de como ter segurança na hora de responder questões para concurso. É isso aí, valeu, até a próxima aula, a aula número 4, aguardo você até lá.